Epílogo. Por que o Brasil pré-histórico foi derrotado? Eu acho impossível que um habitante das primeiras décadas do século XXI tenha ficado imune à atual onda de narrativas de ficção, nas livrarias, no cinema, na TV e na internet, que andam nos soterranos com imagens do fim do mundo, Pós-fim do mundo, na verdade. São quadrinhos que viram série de televisão, best-sellers para adolescentes que viram filme e incontáveis outras variações do mesmo tema. Jogos Vorazes, The Walking Dead, Divergente e até mesmo a ressurreição de Mad Max. Sou capaz de apostar com você que você consegue ao menos dobrar esse número dessa lista. E isso é muito soço. De repente, a chamada distopia pós-apocalíptica, ou seja, a ideia de que, para todos os efeitos, o mundo como conhecemos acabou e os sobreviventes da catástrofe vivem em um ambiente assustador e brutalmente transformado, parece ter ganhado o status de gênero narrativo dominante do nosso tempo. O que direi agora pode soar como maluquice, mas esse tipo de cenário talvez seja excelente jeito de entender, em termos imaginativos, o significado do fim da pré-história. Coloque muitas aspas aí, é claro, para os povos nativos das Américas, em particular do Brasil. Não se trata apenas de frase de efeito. Como esse é o momento de amarrar as pontas da nossa história, peço que você recorde um ponto que abordamos nas distantes primeiras páginas da introdução. A ideia, ainda muito influente, de que as sociedades nativas do Brasil eram simples, pouco populosas, móveis, isoladas e presas num eterno presente, na qual nunca havia mudanças significativas. Esse retrato poderia até fazer certo sentido se a interação fosse descrever alguns grupos que travaram contato com exploradores ocidentais na Amazônia entre o fim do século XIX e os anos 70, 1970 do século XX. Ainda assim, essa ideia é tremendamente enganosa, porque no fundo se refere à sobrevivência de um apocalipse em miniatura. Nesse filme de época, infelizmente, os zumbis devoradores de gente são os brasileiros de origem europeia, enquanto o papel das tribos amazônicas não é muito diferente dos mocinhos de Walking Dead, vale dizer. O de gente tentando manter algum simulacro do funcionamento original da sua sociedade, quando as estruturas políticas forjadas por seus ancestrais e a maior parte da população ao qual pertenciam já tinham virado fumaça. Ok, talvez eu esteja exagerando ao colocar coisas em termos de filme de terror, mas o que eu estou tentando enfatizar aqui é uma conclusão lógica de que expus nos capítulos anteriores. Não dá para assumir que as sociedades ameríndias pouco populosas e simples do presente representem fielmente o que haviam aqui antes do fatídico 22 de abril de 1500. Os dados arqueológicos sugerem que uma transformação sociocultural relativamente rápida e traumática, causada direta ou indiretamente pelo contato dos europeus, foi a responsável por dar a muitos grupos indígenas, provavelmente a maioria desses povos, ainda que não todos, a feição que reconhecemos hoje como típica deles. Lembre-se do diâmetro das aldeias metrópoles do Xingu, dos relatos entusiasmados de viajantes como Frei Gaspar de Carvalho, esplendor da arte marajoara e tapajônica, do poderio militar tupinambá. É muito provável que essas realizações tivessem sido possíveis se por trás dela houvessem alguns grupos tribais de algumas centenas de pessoas cada um. Nem todas essas sociedades entraram em colapso por conta da invasão ibérica. Obviamente, as chefias de Marajó, por exemplo, parecem ter sofrido um declínio sério alguns séculos antes, como vimos, mas a maioria delas provavelmente teve seus alicerces chacoalhados ou destruídos por completo pelo contato entre os hemisférios. Falta explicar, é claro, por que o encontro com os invasores do Velho Mundo foi tão cataclísmico. Eis aí a principal missão desse capítulo: contar os detalhes do que aconteceu com cada uma das etnias nativas do Brasil após o contato com os europeus. Mesmo que a gente se concentrasse apenas nos séculos XVI e XVII, exigiria outro livro, ou até uma enciclopédia inteira. O objetivo aqui, um tantinho mais modesto,
mas ainda assim ambicioso, é tentar enxergar o quadro mais amplo e buscar as causas mais profundas da distopia pós-contato, causas que, como veremos, têm boa parte de suas raízes na pré-história dos habitantes de ambos os lados do Atlântico. Vai ser necessário manter um equilíbrio delicado entre a realidade aterradora do cenário apocalíptico e o fato de que os grupos nativos do Brasil pré-histórico não foram apenas espectadores passivos do desastre que estava engolindo do outro, já que, como falei, em clichês, estamos acostumados a imaginar cenas do Brasil colonial ou mesmo dos contatos mais recentes entre europeus e ameríndios, nos quais é muito mais fácil conquistar a amizade ou até mesmo a subserviência dos indígenas com bugigangas ditas sem valor, entre aspas, como colares, espelhinhos, machados, tesouras, camisas. É essencial ter em mente que sua suposta ingenuidade nativa é só uma parte muito pequena da história. Desde os primeiros momentos da colonização, não faltaram estratégias por parte dos indígenas para que a presença dos portugueses e espanhóis fosse utilizada em favor dos objetivos das próprias sociedades nativas. Se relações internéticas que pareciam, de um ponto de vista ameríndio, ao menos ter nascido como alianças entre iguais, rapidamente se transformaram em conexões de dominação profundamente desigual. Isso tem pouca ou nenhuma ligação com a suposta falta de habilidade política e visão estratégica do lado indígena. Em especial porque as engrenagens históricas que o contato entre os hemisférios colocou em movimento eram muito difíceis de brecar, principalmente no contexto de 500 anos atrás. Além disso, é preciso levar em consideração, ainda que brevemente, as diferenças estratégicas empregadas pelos habitantes originais do Brasil, um conjunto profundamente heterogêneo de sociedades humanas, como tentei ressaltar nos capítulos anteriores. Assim como ingleses do século XVIII reagiram à Revolução Industrial de formas diferentes, totalmente diferentes, da que prevaleceram entre os japoneses no fim do século XIX, cada grupo indígena enfrentou um evento apocalíptico do contato à sua própria maneira, às vezes até tirando partido com algum sucesso de novas condições impostas pela presença europeia, embora essa possibilidade tenha sido claramente exceção e não regra. Não temos nenhuma boa razão para acreditar que alguma superioridade biológica inata, suposta inteligência naturalmente mais apurada dos europeus, por exemplo, explica as sucessivas derrotas ameríndias e o efeito devastador da conquista sobre as sociedades nativas. Isso não significa, porém, que a biologia não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui a partir de 1500. Significa apenas que a interação entre os aspectos biológicos e históricos é muito mais complexa e interessante do que imaginavam os teóricos racistas do século retrasado. Um dos elementos-chave, como talvez você já tenha ouvido falar, são as doenças infecciosas trazidas pelos colonizadores, que conseguiram exterminar indígenas com eficácia superior a qualquer canhão ou arcabuz europeu. Acredita-se que as principais sementes da desigualdade entre as Américas e o Velho Mundo foram plantadas no fim do Pleistoceno e comecinho do Holoceno. Precisamos falar sobre animais domésticos. O xadrez das extinções. É óbvio que existem inúmeras maneiras de comparar civilizações que emergiram de cada lado do Atlântico. Mas quando examinamos aspectos mais básicos das diferentes culturas eurásicas e ameríndias, um detalhe que chama a atenção é a variedade relativamente grande de bichos domesticados do lado de lá do Atlântico e a correspondente escassez dos ditos bichos do lado de cá. Para que você tenha uma dimensão clara dessa assimetria, ou seja, desigualdade, basta considerar o número de espécies de animais nativos da América do Sul que foram domesticadas pelos moradores originais do continente, que pode ser contabilizado nos dedos de uma única mão. Aliás, você nem precisa utilizar todos os dedos da mão, nota do narrador. Então dá para contar no dedo da mão do Lula. Fim da nota do narrador. A situação da América do Norte e na América Central é a escassez tão acentuada quanto a que existia por aqui.
Se excluirmos o cachorro, né, o cão, o Canis lupus familiaris, bicho que provavelmente já acompanhava os heróicos desbravadores da Beríngia há uns 20 mil anos e descende do lobo eurasiático, portanto uma espécie tão invasora como a nossa nessa parte do mundo. Os únicos bichos domésticos genuinamente sul-americanos são o pato-bravo, nome científico Cairina mochata, caracterizado pelas protuberâncias carnudas ao redor da sua face e bico, que lhe conferem uma aparência bem diferente do bico limpo, entre aspas, dos marrecos. O porquinho da Índia, que de porquinho e de indiano não tem nada, sendo um roedor tipicamente andino, que é o Cavia porcellus, nome científico, e um par de parentes do camelo, a lhama, e a alpaca, nome científico Lama galma e Vikunga pacus. Do quarteto de espécies, o único membro que parece ter ocorrido no Brasil pré-cabralino é o pato-bravo. Nota do narrador. Eu não sei se vocês sabiam, mas as alpacas, lhamas, e tem outros dois, né, que são as vicunas e os guanacos, eu acho que é isso, eles são da família dos camelos e também da mesma família dos dromedários. O camelo, né, como vocês sabem, ele tem aquelas duas corcovinhas e o dromedário só tem uma. E a lhama, a alpaca e o guanaco e a vicunha não tem nenhuma, e são bem pequenininhos. Fim da nota do narrador. É difícil não reparar na relativa pobreza dessa lista, em especial se o assunto são animais domésticos de grande porte, quando comparamos com os muitos bichos eurasiáticos, que ainda são criados em fazendas em casas de família no planeta fora. Eis a relação concisa deles. Vacas, pelo menos duas espécies diferentes, gado europeu, né, o zebu da Índia, cabras, ovelhas, porcos, cavalos, galinhas, jumentos, camelos, de novo aqui, né, porque temos duas espécies diferentes, com uma corcova e outras com duas corcovas. Búfalos e iaques, que é um bovino do Himalaia, e para dizer que eu não falei de quem é fofo, cães, gatos e coelhos. Eu não usei aqui o nome científico dessa turma para não parecer um pouco de pura enrolação. Note que a lista poderia ser muito maior. Eu me limitei a citar espécies de mamíferos e aves, em especial as de grande porte e as mais economicamente importantes, domesticadas há muito mais tempo. A grande maioria delas, durante os primeiros milênios da Revolução Agrícola, ou seja, ainda na pré-história do Velho Mundo. Não é muito simples explicar tamanha disparidade entre os continentes, mas alguns dados comparativos básicos sobre biodiversidade, geografia e paleontologia, já convenientemente compilados desde a década de 90 pelo biogeógrafo americano Jared Diamond. Nota do narrador. Esse cara, o Jared Diamond, ele tem um livro chamado, acho que é Armas, Germes e Aço. Ele explica, entre outras coisas, porque o povo europeu dominou o mundo, né? Como o nome já diz, através de armas, germes e aço. Mas ele vai explicar todos os processos que aconteceram, como os europeus foram sortudos, né? Qualquer povo que tivesse ali acabaria por ter contato com armas, germes e aço. E muito provavelmente dominaria o mundo, qualquer povo que tivesse lá. Enfim, quem sabe ele aparece aqui para ser narrado também. Fim da nota do narrador. Voltando. Não é muito simples explicar tamanha disparidade entre os continentes, mas alguns dados comparativos básicos sobre biodiversidade, geografia e paleontologia, já convencionalmente compilados desde a década de 90 pelo biogeógrafo americano Jared Diamond, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, trazem algumas pistas importantes, ainda que não respostas definitivas. Em primeiro lugar, é verdade que a Eurásia é simplesmente maior do que as Américas, arredondando em 55 milhões de quilômetros quadrados versus 45 milhões de quadrados, respectivamente, com uma diversidade igual ou maior que climas e ecossistemas, o que deu aos seus habitantes daquela massa continental mais biodiversidade bruta, entre aspas, ou seja, uma lista de candidatos à domesticação consideravelmente maior do que o continente americano, e óbvio, do que a da América do Sul.
A questão vai além desses números, porém. Me permita chamar novamente sua atenção para o predomínio de mamíferos domésticos da grande parte da Europa e da Ásia. Definamos de grande porte, ou seja, pesando 50 kg ou mais, que é a convenção normalmente utilizada por quem estuda o assunto. Do lado de cada oceano, só duas míseras espécies domesticadas, a lhama e a alpaca, se encaixam nessa definição, o que deveria ser suficiente para não deixar com pulga atrás da orelha. O problema, talvez, tenha sido a falta de matéria-prima mesmo, e é justamente isso que a paleontologia indica. A coisa toda pode ter retrocedido do ponto de vista sul-americano no fim do Pleistoceno. Um cálculo recente, feito por paleontólogos argentinos, estima que a presença de mamíferos muito grandes, pesando mais de 1 tonelada na fauna da América do Sul no final da Era do Gelo, chegava a superar o da África moderna, lar de rinocerontes, elefantes, hipopótamos, girafas, caso você tenha esquecido. Se considerarmos todos os mamíferos com mais de 50 quilos, o total de espécies sul-americanas dessa categoria chegava a mais de 80. Por qualquer padrão que se use, era bicho muito grande. Acontece, porém, que a maioria desses animais simplesmente sumiu do mapa com a chegada do Holoceno, a atual fase histórica da Terra. Ou seja, com a fim da Era do Gelo, de 20 mil anos para cá. 40 mil anos para cá. Isso aqui é a nota do narrador. Perdemos espécies nativas de cavalo, lhamas brasileiras, sim, haviam um bocado delas nos locais onde hoje é o atual Nordeste. Primos dos elefantes, isso sem falar nos carnívoros e criaturas mais exóticas como preguiças gigantes e toxodontes. A resposta sul-americana aos rinocerontes. Nota do narrador. O toxodonte é uma mistura de rinoceronte com meio cara de cavalo, assim. Sim, eles são primos, né? Mas é tipo isso. Imagine um rinoceronte, só um rinoceronte com a cara de cavalo. Fim da nota do narrador. Nada maior do que uma anta, tapiros terrestres de no máximo uns 300 kg, uma onça, um pouco mais de 150 kg, chutando alto, sobrou por aqui. E a maioria dos nossos mamíferos é bem menor do que esses bichos relativamente grandalhões, como seus bisões, alces, caribus, que é a rena americana. A América do Norte vai ser um pouco melhor, mas não muito. E por lá também sumiu uma enorme diversidade de criaturas de grande porte, como mamutes lanosos, bisões de enormes chifres e bem diferentes dos atuais. Mais uma nota do narrador. Essa aí que está sendo chato. Talvez você não sabia, mas quando as pirâmides estavam sendo construídas, ainda havia mamutes. Inclusive, tem várias espécies de mamutes. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem muito fóssil de mamute. A gente tem muito marfim de mamute. Na Rússia, em especial, tem um comércio muito grande de venda de marfim de mamute. Os caras vão lá no meio da terra, do gelo, acham um fóssil lá, pegam as presas e vendem. E olha, não é tão difícil de encontrar. Baixa uma pesquisa no Google que você vai ver. Inclusive a gente já achou fóssil de mamute com sangue ainda, né? Ele estava congelado, estava muito bem preservado. Fim da nota do narrador. Quando ainda era um jovem naturalista, que estava apenas começando a esboçar os trechos do clássico A Origem das Espécies, Charles Darwin fez uma das descrições mais eloquentes do contraste entre a fauna sul-americana do Pleistoceno e dos seus remanescentes modernos. Abre aspas. É impossível refletir sobre o estado alterado desse continente sem o mais profundo assombro. Fecha aspas. Escreveu Darwin em seu texto publicado em 1839. Abre aspas. Anteriormente deveria estar repleto de grandes monstros, como partes da África Meridional. Mas agora encontramos aqui apenas a anta, o guanapo, que é um parente selvagem da lhama, o tatu, a capivara, que são meros pigmeus quando comparado às raças que os antecederam. Fecha aspas. Voltando ao tema de eleições da domesticação, os ameríndios simplesmente não tinham muitos candidatos à sua disposição. Como vimos no começo do livro, ainda não dá para saber se foi a ação humana responsável por criar o cenário relativamente desolador
ou se é culpa das mudanças climáticas radicais do começo do Holoceno. Nota do narrador. Essas mudanças radicais que ele está falando é o fim da Era do Gelo, quando o deserto do Saara era uma floresta, tipo a floresta amazônica, e a floresta amazônica era tipo o cerrado. Fim da nota do narrador. Os dados mais recentes parecem apontar que houve uma combinação mortal desses dois fatores, com a humanidade dando o último empurrãozinho rumo ao abismo das populações já combalidas desses grandes mamíferos. Seja como for, a ordem ou o número dos fatores não altera o produto. A América do Sul com reduzida quantidade de mamíferos de grande porte. Tolstói explica. Até agora usei a metáfora eleitoral, mas talvez o similar mais adequado envolva o altar e não as urnas. Ao analisar por que certos animais viraram bichos domésticos de primeira linha, enquanto outros provavelmente vão continuar levando uma vida selvática por séculos e séculos, Jared Diamond cunhou o conceito interessante chamado de princípio Ana Karenina, ou Ana Karenina, como diz o título da edição modernosa de romance que eu tenho aqui em casa. O nome do princípio vem das primeiras linhas do livro do russo Lev Tolstói, que diz o seguinte, abre aspas, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira, fecha aspas. Ou seja, de acordo com Tolstói, para que uma família funcione bem, é preciso que marido e mulher estejam de acordo em diversos aspectos cruciais, na atração física entre os membros do casal, no temperamento dos dois, nos métodos de cuidar dos filhos, etc. Se as coisas não estiverem muito bem azeitadas, a chance da relação desandar e virar uma coleção infindável de tretas é considerável. Mas que diabos isso tem a ver com a domesticação de animais? Bem, para Diamond, são raros os bichos que combinam decentemente com a companhia humana. Se algum dos elementos-chave não estiver presente, insistir na domesticação equivale a dar um murro na ponta de faca. Nem toda a boa vontade do mundo será o suficiente para promover a união estável entre a maioria das espécies do planeta e nós. Isso era ainda mais verdadeiro milhares de anos atrás, quando não tínhamos recursos abundantes para investir na criação dos animais mais complicados. Esse, em suma, é o princípio da Ana Karenina. Agora vamos tentar destrinchar um pouco melhor o que esse postulado significa na prática. A primeira coisa a ter em mente é que a domesticação não é brincadeira. Não se trata simplesmente de amestrar um bichinho e ensiná-lo a fazer alguns truques. Em última instância, domesticar implica exceder o controle considerável sobre a reprodução de uma espécie, sobre a alimentação e o estilo de vida dela. É mais ou menos o mesmo processo que já analisamos no caso de planta, com a diferença que um pé de alface não tenta te morder, não tenta morder o seu nariz e nem tenta dar um coice na sua cara, quando você tenta controlar o que ela faz ou como ela se reproduz. É verdade que as tentativas de domesticação provavelmente começaram com o hábito de ter bichinho de estimação, coisa muito comum até hoje em sociedades tribais que pegam para criar, entre aspas, filhotes de bichinhos improváveis, macacos, tucanos, passando por cangurus. O mero fato de trazer esses animais para o convívio humano já traz em si o potencial de selecionar os indivíduos mais adequados para esse contato. Mas isso não irá muito adiante se for viável garantir a reprodução contínua desses indivíduos com as características desejáveis. Isso nos leva ao primeiro elemento essencial do princípio Ana Karenina, a dieta. Com efeito, não é por acaso que grande maioria dos animais domesticados de importância mundial é composta de herbívoros, ou no máximo onívoros, que se viram perfeitamente comendo matéria vegetal ou restos de mesa humana. Os porcos, os cães, estão nessa segunda categoria, mesmo que os cães sejam tecnicamente membros dos grupos dos carnívoros. Criar carnívoros de grande porte simplesmente não vale a pena do ponto de vista do bolso e da carga de trabalho. Afinal de contas, você teria de criar primeiro as vacas, ou outra fonte abundante de carne, para obter alimento a leões ou a ursos,
Além disso, é óbvio que grandes comedores de carne também representam um risco para os seus criadores humanos. Não que herbívoros sejam docinhos de coco, como veremos a seguir. O tamanho é outro elemento importante e claro. Na criação de animais altamente industrializada, como acontece hoje, provavelmente é mais barato produzir proteína em grande escala, criando 100 galinhas poedeiras, do que 10 vacas. Mas galinhas não fornecem couro nem puxam arados, sem falar na possibilidade de usar mamíferos de grande porte, como cavalos, camelos, por exemplo, como tanques de guerra. Numa economia primitiva, entre aspas, e pouco especializada, o que interessa é o pacote completo do animal, e nesse ponto os grandalhões levam vantagem. Mas não basta apenas ser grande, é preciso também ser capaz de ficar grande no intervalo de tempo relativamente rápido. E é por isso que nenhuma sociedade do planeta realmente chegou a domesticar elefantes. Os paquidermes, ou seja, um grupo de animais mamíferos, de pele espessa, como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, antas, eles crescem tão devagar e comem tanto ao longo desse tempo que compensa mais capturar os bichos e treiná-los. Para não falar da paciência de Jó necessária para esperar que transcorram quase 2 anos de gestação das fêmeas. Ninguém jamais assaria um bebê elefante nascido numa fazenda, como as pessoas infelizmente ainda fazem com leitãozinhos. Não por um bom coração, mas porque seria um desperdício absurdo de tempo e trabalho. Os elefantes usados como montarias ou tratores na Ásia tropical moderna não são domesticados de verdade, mas simplesmente amansados, é bem diferente. Próximo ponto crucial, o temperamento. Todo mundo já ouviu falar que touros podem ser irascíveis, mulas teimosas, quase um pleonasmo, e cavalos que adoram cobrir os incautos de coice. Mas essas espécies domésticas, o que eles fazem não é nada perto do que os seus primos não domesticados são capazes de aprontar. Um dos motivos pelos quais os africanos não domesticaram muitas das espécies de zebra por parte do mundo, tendo de se contentar com o cavalo eurasiático, quando ele chegou à África, é que zebra é um bicho absurdamente tinhoso. As zebras têm um desagradável hábito de morder o sujeito e não largar. Por exemplo, coisa que o cavalo normalmente não faz. Nota do narrador. Eu não sei se já tiveram contato com um cavalo. Ele normalmente não morde, mas ele morde. Fim da nota do narrador. E sabe qual é o mamífero que mais mata gente na África? Errou quem disse leão. O maior matador de gente é o hipopótamo, que normalmente não come carne, mas tem um engenho do capeta. Nota do narrador. Aqui nas Américas, na Europa, na Ásia, o mamífero que mais mata o ser humano é o ser humano, Mas depois dele é o cachorro. Sim, o cão doméstico. O cão doméstico ele só perde para as cobras, salvo engano, os animais que mais matam seres humanos. Fim da nota do narrador. A coisa, porém, também pode desandar se o temperamento do candidato à domesticação for outro extremo. Animais tímidos e medrosos demais, como veados, criaturas dos grupos dos cervídeos, com exceção das renas, são um exemplo mais óbvio. Eles não suportam o estresse de ser confinados ou cercados em espaços pequenos, de ser laçados, montados ou castrados. Essas situações, esses bichos podem literalmente morrer do coração. O único ponto relevante é a estrutura social da espécie a ser domesticada. Bichos solitários muitas vezes só toleram a presença uns dos outros na época do acasalamento e olhe lá. O que é uma má notícia se você pretende estar em um rebanho daquela espécie, a qual, por definição, terá muitos indivíduos juntos, certo? Não por acaso, todos os principais mamíferos e aves domésticas pertencem a espécies sociais, que formam grupos relativamente numerosos e pacíficos. Uma das raras exceções é aquele solitário por excelência, o gato, célebre por ignorar solenemente os seus donos de quando em quando. Além disso, há uma questão hierárquica crucial. Não basta viver em sociedade, mas convém viver num tipo específico de sociedade, na qual existe uma hierarquia de dominância clara.
do tipo manda quem pode e obedece quem tem juízo, na qual os humanos podem se misturar, tomando o lugar do alfa ou do chefe daquele grupo de animais. Se você já assistiu aqueles programas de TV sobre adestramento de cães, que ensina o dono a deixar as regras claras para seu totó e mostrar sem ambiguidades quem manda, sabe do que eu estou falando. É um dos elementos que permitem aos pastores controlar um rebanho de ovelhas ou fazerem com que cães de grande porte e musculatura possante se sujeitem mansamente a puxar um trenó de um inuit.